colocado no meu coração, e eu tenho certeza que será algo abençoador, desafiador para a sua vida. Amém? Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 35. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35. Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo ele a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Diga amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós oramos pedindo tua graça, pedindo tua presença. Ó Deus, queremos receber a tua direção, queremos ouvir a tua voz, queremos receber, Senhor amado, o teu ensinamento. Por isso, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de ti, o nosso coração à tua disposição, Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro pedindo: usa a minha vida, faz de mim um canal, ó Deus, um instrumento nas suas mãos, para que a tua mensagem seja pregada e o seu nome seja glorificado com o efeito que irá produzir a tua palavra. Nós oramos na certeza de que o Senhor está conosco e nos abençoará, em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda, diga glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre vencendo o desafio para formar líderes de sucesso. Eu quero dizer que, na verdade, o desafio para nós ganharmos multidões, o desafio para que as multidões elas sejam alcançadas, o desafio para que as pessoas elas sejam bem cuidadas, para que as ovelhas sejam bem apacentadas, é nós conseguirmos ter líderes o suficiente para poder cuidar dessas pessoas. E eu quero dizer que isso não é uma realidade só agora. Isso não é uma coisa que acontece só agora, não é o contexto só do seu GCD, da sua área. Isso é em todos os GCDs, isso é nas igrejas. Há um grande desafio para que novos líderes sejam levantados. O tempo de Jesus aconteceu a mesma coisa. Jesus, ele está diante de uma multidão e ele olha, diz que o seu coração teve compaixão porque ele viu que eram muitas ovelhas que não tinham pastor. Muitas pessoas precisando e não tinha gente o suficiente para poder cuidar. A ponto de que ele dá um ensinamento para os seus discípulos dizendo: olha, a seara, ela realmente é grande. Nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para essa seara. Queridos, há um grande mover de Deus para o nosso tempo, um grande mover de Deus para a nossa vida, para que
possamos receber essa graça e essa unção de multiplicar no nosso meio pessoas que terão paixão por liderar. Deus, Ele tem nos direcionado, Deus tem nos convocado, essa unção de atrair novos líderes, ela está no nosso meio. Deus, Ele quer que sejam levantados novos líderes, porque muitas e muitas pessoas, elas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Eu quero que você seja um profeta para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um propósito com a sua vida. Diga para ela assim: Deus não te salvou à toa. Eu quero acrescentar aqui: Deus não tirou você da onde Ele tirou à toa. Você acha que Deus, Ele libertou você lá daquela vida de vício à toa, só para você ficar bem libertinho, feliz da vida? Você acha que Deus arrancou você daquela vida de promiscuidade à toa? Você acha que Deus, Ele pegou e fez uma obra na sua vida, arrancando você da onde você estava e colocando você na posição em que você está hoje à toa? Não. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito na sua vida. E nós precisamos, quando absorvemos essa compreensão de que Deus tem um chamado para a nossa vida, de que Deus tem um propósito para a nossa vida, nós pensamos em nos tornar líderes que irão correr atrás e multiplicar para formar novos líderes. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, o que eu faço? Eu tenho entrado em crise porque eu quero treinar as pessoas, eu quero levantar as pessoas lá na minha célula, eu quero que as pessoas elas entendam, eu quero que a ficha caia sobre elas, eu quero que elas reajam de alguma forma, eu quero que elas se levantem de alguma maneira, mas parece que está difícil. Nós podemos aprender aqui com Jesus, que conseguiu formar uma equipe de líderes que revolucionou o mundo. Nós podemos aprender com Jesus as práticas, as coisas que Ele fez, onde Ele conseguiu atrair, formar e levantar líderes que revolucionaram o mundo. O que Jesus fez? O que nós precisamos fazer? Como trabalhar? Como fazer isso? Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: nós precisamos ter uma oração incessante com esse propósito. Se você analisar o texto, Jesus, Ele não falou que não teria ceifeiros para a seara. Jesus, Ele não falou que você não vai conseguir ter trabalhadores, pessoas para te ajudar. Ele não falou isso. Ele falou que nós temos poucos trabalhadores, nós temos poucos ceifeiros. E o que nós precisamos fazer para aumentar? Diga: rogar, orar. Ele diz: a seara é poucos são os ceifeiros, a seara é grande. Ele ensina: você quer ter trabalhadores, você quer levantar líderes, você quer ter pessoas do seu lado para te ajudar, então ore em cima disso, ore com esse propósito, ore por isso. Jesus constantemente Ele orava pela vida de seus discípulos. Antes de Jesus escolher os 12, Ele passou uma noite inteira de oração. E aí, se eu quero levantar pessoas, eu preciso primeiro gerar elas no mundo espiritual.
Eu preciso primeiro gerar elas em oração. Escute uma coisa, querido. Existem coisas que nós falamos. Talvez você está falando, repetindo, e parece que a ficha não cai. Parece que as pessoas elas não entendem o propósito de Deus. Parece que elas não conseguem entender o que Deus quer da vida delas. Porque você só fala. Você precisa orar para que isso seja gerado no mundo espiritual, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu vejo pessoas, querido, que há um tempo atrás não queriam nada, não entendiam nada. Eu vejo pessoas, quando você falava de frequentar uma célula, você falava de liderar em alguma coisa, a pessoa, ela não queria e dava até choque, dava alergia. E um dia, querido, a revelação do Espírito veio, alguém esteve orando, alguém esteve jejuando, a ficha caiu. E hoje eu tenho líderes aqui que estão arrebentando, porque antes foram gerados em oração, antes foram gerados no Espírito. Então você de repente pega alguém na sua célula, você fala: pastor, eu estou falando com ele, parece que ele não entende. Eu falo com ela e eu estou falando, parece que a pessoa ela não quer nada. Escute o que eu vou dizer para você. O segredo é você gerar aquele líder primeiro no mundo espiritual. Diga aleluia, gera no mundo espiritual. Comece a clamar e a orar e comece a dizer: Deus, eu sei que o Senhor chamou esse homem, eu sei que o Senhor chamou essa mulher, Deus, eu sei que ele vai ser um grande líder, Deus, está aí nas suas mãos, faz ele entender, faz a revelação vir, faz a ficha cair nele. Aleluia. Sabe o que é que Mateus 28, versículo 18 e 19 diz? Ide e fazei discípulos. Jesus, ele ensinou esse propósito de multiplicar liderança. Ele diz: vocês vão precisar de fazer. Diga comigo: líder não vem pronto. Diga: discípulo não vem pronto. Eu preciso fazer. Aleluia. E isso vai te gerar oração, vai gerar jejum, isso vai gerar você tempo de ensinamento, de investimento. Então é isso, nós precisamos fazer. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Jesus, para nós conseguirmos levantar equipe, para nós conseguirmos formar líderes, eu aprendo com Jesus que nós precisamos revelar para as pessoas que estão ao nosso lado a expectativa de vê-los crescer. Diga para quem está do seu lado: o meu maior sonho é ver você crescer e ser uma bênção. Diga aleluia, diga glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus revela as suas expectativas para os discípulos. Ele vê eles pescando peixe e fala para eles: ei, vocês aí, eu quero dizer, eu tenho um plano para vocês muito maior, tem coisas muito maiores para vocês. Vocês estão pescando peixe? Vem aqui, eu vou levar vocês para um projeto onde vocês serão pescadores de homens. Uau! Você precisa revelar as expectativas de crescimento que você tem para os seus discípulos. Você precisa gerar no coração deles a expectativa de um projeto maravilhoso que Deus tem para poder realizar através da vida deles. Talvez você não forma líder, sabe por causa de quê? Porque as pessoas, elas cometem um erro de, ao invés de gerar uma expectativa para um crescimento da vida da pessoa, ela tenta lançar um fardo. Não, você tem que me ajudar a trabalhar, porque você sabe como é que está difícil. Você tem que me ajudar a trabalhar, porque ninguém me ajuda. Não. Você mostra para a pessoa: olha, eu preciso que você se envolva, porque Deus tem um plano lindo para a sua vida. Eu vejo você crescendo no reino de Deus, eu vejo você frutificando no reino de Deus, eu vejo você uma bênção prosperando no reino de Deus.
Gere expectativa de crescimento nas pessoas. Passe uma mensagem de que você se preocupa com elas. Passe uma mensagem de que você vai estar dando um sentido para a vida dessa pessoa, que talvez ela está trabalhando e fazendo, mas ela ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida dela. E você, como um formador de discípulo, você vai fazer a ficha, os olhos se abrirem e a pessoa encontrar um grande e verdadeiro sentido para a sua vida, trabalhar para o reino de Deus. Nada é mais sublime, mais maravilhoso e mais poderoso do que isso. Você sabe que a pessoa, ela às vezes, ela tem um monte de tarefa que ela faz, e ela passeia para um lado, e ela passeia para o outro, e ela vai para o shopping ali, e ela viaja ali, e ela faz isso, e sempre a pessoa, ela ainda está faltando alguma coisa. Por quê? Porque ela não está cumprindo um propósito que Deus tem para a vida dela. Então isso aqui é muito importante. Eu preciso fazer com que as pessoas, elas enxerguem uma expectativa poderosa de crescimento. Eu vou ajudá-los a isso. Eu preciso fazer com que eles recebam sobre o coração deles a mensagem de que eu não estou chamando eles para me ajudar, eu estou me oferecendo a estar ao lado deles para ajudá-los a eles crescerem em Deus e serem uma bênção para a glória do nome de Jesus. Que às vezes você fala assim: não, vem cá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é só me ajuda. Eu quero estar do seu lado e te ajudar para que o propósito e o plano de Deus se cumpra na sua vida. Isso nos ajuda a levantar equipe, a formar líderes. Terceiro, eu vejo que Jesus, ele gastou a sua vida investindo em sua equipe de líderes e de discípulos. Diga: gastar a minha vida. Fala aí: eu não. Tem gente que eu gastar a minha vida. Pois é. Você vê que tem gente que gasta a sua vida em um monte de coisas que não são eternas, mas não gastam a sua vida em coisas que são eternas e que ficarão guardadas para a eternidade no coração de Deus. Existem pessoas que gastam a sua vida em coisas aqui que são passageiras, passam rápido, enquanto que nós precisamos é gastar a nossa vida em coisas que são eternas. Jesus gastou a sua vida na equipe, investindo na sua equipe de líderes. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom líder, ele trabalha bastante, ele trabalha duro, gastando a sua vida e investindo na sua equipe, indo atrás da equipe, ajudando a equipe, pagando um preço junto com a sua equipe. Porque você formar líderes e formar pessoas para te ajudar só cobrando a elas, isso não vai acontecer, de você ter o coração dessas pessoas para somarem um projeto com você de maneira nenhuma. Então eu vou precisar de dar a minha vida. O bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha. Eu vou precisar de investir o meu tempo. Eu vou precisar de investir mais e mais de mim. O meu emocional eu tenho que investir. Afinal de contas, eu estou colocando a minha ficha em coisas eternas. O que é que são coisas eternas? Vidas são coisas eternas. Se eu quero ganhar vidas, se eu quero levantar vidas para que sejam líderes junto comigo, eu preciso semear o quê? Eu preciso semear a vida. Pastor, eu quero pessoas do meu lado me ajudando. Então, você precisa semear a sua vida.
Aí você levanta pessoas que também estarão dispostas a dar a vida delas, a suar, a entregar a vida delas, para poder somar no grande propósito, no grande plano do reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículo de número 33. Jesus deu o seguinte ensinamento: quem tentar conservar a sua vida, irá perder. E quem perder a sua vida, irá ganhar. É isso aí, meu irmão. Quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder. Isso é poderoso demais. Isso é tremendo demais na formação de liderança. Nenhum líder consegue construir projetos grandes se ele não der tudo de si. Não existe treinador que vença campeonato sem o sacrifício de dar a sua vida ali naquele projeto daquele campeonato. É preciso eu dar o melhor de mim. Talvez você entrou num projeto, você entrou em uma coisa poderosa que Deus, Ele está te chamando para fazer, e você vai dando o que der para dar. Não! Eu vou dar o melhor de mim, eu vou dar a minha vida, eu vou me entregar por completo. Deus vai me recompensar. Quer recompensa maior do que a de Deus, irmão? Existem pessoas que trabalham uma vida inteira para homens, uma vida inteira para pessoas, uma vida inteira para empresas. E aí, às vezes, ela vai lá e vê que chegou no final, aconteceu alguma coisa e a pessoa agora, perdeu tudo. Se eu trabalho uma vida inteira investindo em vidas, cuidando para o reino de Deus, pode acontecer o que acontecer, pode virar o planeta de cabeça para baixo. Tudo que eu acumulei foi no mundo espiritual, está no coração de Deus, está no reino de Deus. É um investimento em coisas eternas. E eu quero um dia, quando eu chegar diante do Senhor, eu falar: Senhor, eu gastei a minha vida o máximo que eu pude. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Todos os dias, no meu tempo com Deus, eu oro pelos meus filhos, todos eles em específico, nome a nome, eu oro para os meus filhos. E uma oração que eu faço a Deus para os meus filhos é: Deus, eu faço um pedido para o Senhor, gasta a vida dos meus filhos na sua obra. Gasta a vida deles. Eu não quero os meus filhos tendo a vida deles gasta para homens, gasta para empresa tal, para essa profissão tal. Eu quero, eu como pai, eu tenho responsabilidade sobre eles. Eu falo para Deus: os meus filhos são teus, gasta eles na sua obra. Porque eu sei, querido, que a recompensa disso é algo que é eterno e ninguém nunca poderá roubar. Nunca! Hoje, eu fazendo uma oração dessa, eu estava orando pelo Bruninho, e aí eu falei: Senhor, eu entrego, leva ele para qualquer lugar que o Senhor quiser desse planeta, mas usa a vida dele, gasta, quer usar ele como missionário. E na mesma hora eu falei assim: já pensou se ele for lá para aqueles lugares lá da Índia e tal, e aqueles, e aí a minha carne fala assim: mas é isso mesmo, Senhor, usa onde tiver que usar, aleluia. Porque eu sei que é eterno. Você entende isso, querido? Quando nós conseguimos ter esse sentimento, então novas pessoas, elas são levantadas e elas são geradas, e Deus vai nos dando novas pessoas com o mesmo sentimento, novas pessoas com o mesmo coração. Quarto segredo que eu aprendo com Jesus: se nós queremos formar uma equipe, pessoas para liderar e para nos ajudar, nós vamos precisar aprender com Jesus, que estava sempre buscando uma ocasião
para ele servir a vida de seus discípulos. Jesus estava sempre buscando uma oportunidade para poder servir a vida deles. O verdadeiro líder, ele não está aqui para ser servido. O verdadeiro líder, ele está para poder servir. E quando ele é servido, então Deus o honra com pessoas ao lado dele o servindo. Isso é honra que vem do alto, é honra que vem de Deus, não vem de baixo. Há uma distorção no que diz respeito à liderança, que muitas pessoas ensinam, não, o líder tem que servir o líder, tem que servir, o líder mesmo cobrando que tem que servir a ele. Querido, a questão de honrar liderança, de honrar as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, é um princípio bíblico, isso é verdadeiro. Mas nada deve ser exigido, é Deus é que dá. Quando o líder, ele comete a primeira atitude, dele está servindo. Jesus falou, ensinou para os seus discípulos, se vocês querem ser o primeiro sirvam. Para que sejam o primeiro, para que sejam honrados, sirvam. É preciso servir. Nós precisamos estar sempre à disposição para poder ajudar os nossos discípulos. Quando alguém falou lá no meio do povoado que a sogra de Pedro, ela estava doente em casa. Olha, a sogra de Pedro, ela está doente em casa e com febre. Aí a oportunidade apareceu para Jesus ir lá na casa da sogra de Pedro para servir a Pedro. Pedro era um camarada tão bonzinho que ele amava demais a sogra dele, aleluia. Ele viu uma oportunidade para abençoar a vida de um de seus discípulos. E assim ele vai conquistando. Quando você vê uma oportunidade para poder servir a vida de seus liderados, você serve. Quando você vê uma oportunidade de você estar ao lado de seus liderados, você vai. Jesus deu exemplo quando ele lava os pés dos seus discípulos. E ele fala, o Filho do Homem não veio para poder servir, para ser servido, mas para servir. Quando nós colocarmos o nosso coração disposto a servir as pessoas, aí nós vamos então atrair o coração delas para que elas somem conosco no projeto do Reino de Deus. Isso vai me ajudar a formar uma equipe de líderes. Quinto segredo que eu aprendo com Jesus. Jesus, ele motivava os seus discípulos sempre estando ao lado deles, se relacionando com eles. Querido, não tem como você formar líderes se você não está perto, se você não está junto, se você não faz comunhão junto com eles, se você não traz eles para bem perto de você, é preciso estar perto, é preciso formar relacionamento. Só ensinamento de palavra, não, eu vou ler uma apostila aqui com você, eu vou dar um ensinamento para você aqui. Olha, vamos para a classe lá, a classe do CTL, a classe do Nova Criatura, ela é boa, é ótima, é maravilhosa. Mas ela não forma líder com tanta excelência igual a convivência e o relacionamento com um líder que se multiplica em outro. Então você quer ter equipe? Qual é a reunião que você faz de comunhão com essa equipe? Você marca para você, com essa equipe que você está querendo levantar, para planejar com eles como que vai ser a reunião da próxima semana. Você marca com ele, como é que nós vamos fazer? Aqui vamos reunir a equipe, eu quero aqui trabalhar junto com vocês, nós vamos trabalhar junto, como nós vamos fazer para ganhar novas pessoas? Vamos reunir aqui junto, como que nós vamos fazer para ir atrás daqueles que eles estão perdidos? Vamos montar um plano, uma estratégia, traz para perto de você. Mas sem líder que
ele não quer ninguém perto dele, ele só quer ir lá e dar o estudo de quarta-feira e acabou. Não, pastor, a minha obrigação já fiz, eu fui lá e dei o estudo. Não fez, não é obrigação, não é o papel de um líder que vai crescer e avançar e ser um sucesso nunca. Porque liderar é muito mais do que apenas dar um estudo. É preciso apacentar as ovelhas. É preciso se relacionar com as ovelhas. É preciso ter cheiro de ovelha. É preciso treinar novos líderes. É preciso capacitar pessoas. Por favor, digam aleluia. Diga glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma pergunta para quem está do seu lado, assim, não pega a resposta não, só pergunta, dá uma catucada e fala bem assim, quantos líderes você já levantou? Agora fala assim, uau! Traz para perto. Entra em crise e fala, meu Deus, eu ainda não formei nenhum líder ainda aqui. Eu ainda não enviei ninguém, eu preciso entrar em crise, porque se é um mandamento de Jesus e de fazer discípulos, eu tenho que entrar em crise. Eu preciso entrar em crise com relação a isso. Sabe que eu estou sempre reunindo e relacionando em comunhão com a minha equipe de discípulos. Sempre reunindo em comunhão com eles. E eu quero te motivar, você faz uma reunião dessa, reúne lá na sua casa, você faz um café da tarde com eles, um almoço com eles, fala, vamos cá, vamos aqui treinar juntos aqui, vamos compartilhar juntos, vamos aqui planejar as coisas boas que o Senhor está para fazer no nosso meio. Você vai transferindo vida, você vai formando neles aquela unção que Deus te deu. Aí você fala assim, não pastor, mas não dá, é porque eu não tenho tempo. Pois é o que está faltando, você dá um pouco da sua vida. Porque tempo não é uma questão de eu tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade, diga prioridade. O que eu defini para mim que é prioridade, aí então eu encaixo o meu tempo dentro da minha prioridade. Se eu entregar a minha vida por vidas, se eu entregar a minha vida para o reino de Deus, para servir a Deus, e isso para mim é uma prioridade, eu me viro nos 30, mas eu arrumo tempo. Diga aleluia, por favor. Aleluia. É muito importante, meu irmão, nós estarmos sempre atraindo as pessoas para perto de nós. Um outro segredo, o último segredo aqui, eu vou finalizar aqui com isso aqui. Se nós queremos formar uma equipe de líderes, nós precisamos dar oportunidade, investir e acreditar nas pessoas. Diga comigo, dar oportunidades, investir e acreditar nelas. Jesus deu oportunidade para os seus discípulos, para eles aprenderem como expulsa demônio. Jesus deu oportunidade para os seus discípulos, para eles aprenderem a como orar para que as pessoas fossem curadas. Jesus deu oportunidade para os seus discípulos, para eles aprenderem a pregar de casa em casa, evangelizando. Então eu não vou formar líderes na minha célula, eu não vou formar líderes na minha equipe se eu não dou oportunidade para eles fazerem. Eu não vou formar líderes se eu for alguém centralizador demais. Eu preciso dar oportunidade para as pessoas. E
E dar oportunidade eu vou dar quando eu acredito, eu preciso acreditar, independente se a pessoa ela tem conhecimento teológico, se ela sabe falar correto demais, ou se ela fala errado, eu tenho é que investir e acreditar nas pessoas. Deus não olha o que a pessoa fala, Deus olha como está o coração da pessoa. Então tem que investir. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu não vou investir naquela pessoa porque ela não fala direito, ela não sabe ainda ler direito. Aliás, eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas já ouvi a pessoa que está sendo investida falar assim, pastor, eu não posso ser um líder, porque eu ainda não sei ler direito, eu fico lendo, eu fico gaguejando, e eu ainda não sei as palavras. Meu amado e meu querido irmão, Deus, Ele quer usar a sua vida através do coração que você tem. A questão de você aprender a ler legal, de você aprender a ler bem, isso é uma obra que Deus vai fazer você crescer nela, mas você é usado pelo coração que você tem, aleluia. Então tem que investir nas pessoas e acreditar nelas. Pastor, eu tenho uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, mas tem gente que não conhece nada da Bíblia e tem um coração mais servo de Deus do que gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, não é uma questão de conhecimento da letra, é uma questão de um coração contrito e quebrantado a Deus. Eu preciso investir nas pessoas, eu preciso acreditar nelas. Deus tem colocado pessoas à sua volta que ninguém dá nada por elas. Olhe a sua volta. Talvez você está depositando a sua expectativa demais em alguém que é muito agitado, em alguém que fala muito bem, em alguém que tem uma lábia muito boa. Olhe, porque pode ter alguém que você não dá nada, e é essa pessoa que Deus está acendendo a luzinha para você investir pesado, porque vai revolucionar. Olhe. Lembra de Samuel quando foi escolher o próximo rei de Israel? E ele foi olhar só os grandões, o bonitão, só olhar. E aí ele falou, Deus, eu tenho certeza, veio o primeiro filho de Jessé, esse. Deus falou, está furado, Samuel. Eu não olho como você olha, eu não estou nem um pouquinho preocupado com a aparência. Eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração, Samuel. Então comece a olhar as pessoas que talvez ninguém dá nada por elas. Escute o que eu estou falando. Eu estou dando um segredo precioso para você. Pessoas que ninguém dá nada por elas. Comece a olhar essas pessoas. Invista nelas. Acredite nelas. Deposita confiança nelas, sabe, alimenta nelas o desejo de querer servir a Deus com a tua vida, com excelência. Alimenta isso, irmão. Você vai ver o que vai acontecer, aleluia. Os 12 discípulos que Jesus escolheu, era gente que ninguém dava nada, gente ignorante. Lá em Atos, quando eles começaram a fazer tantos milagres e maravilhas, as pessoas falam, meu Deus, são homens idoutos e iletrados, gente, tudo. Eles não davam nada, mas Deus, Ele dava tudo, aleluia. Então, pastor, não é para eu investir em pessoas que elas também falam bem? Claro que é. Eu estou dizendo para você não desprezar aquelas que ninguém dá nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Daqui a pouco o pessoal fala assim, pastor falou para poder, todo mundo que sabe ler bem, que sabe falar bem, esquece. É isso que eu estou falando? Diga não. É para eu não deixar de acreditar naquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, porque elas
sempre nos surpreendem. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, Deus vai te surpreender, rapaz. Ó. Eita, aleluia. Você sabe que nós, quando nós acreditamos e quando nós investimos, nós damos sempre uma nova chance. Diga, eu preciso sempre dar uma nova chance. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu peguei lá, eu estou investindo em alguém, eu estou acreditando. Aí a pessoa pega, eu deixei lá a responsabilidade para aquela pessoa dar um estudo. Pastor, mas aquela pessoa foi um fiasco. Pelo amor de Deus, não dou mais. É assim? Diga não. Sempre nova chance. De novo, sempre nova chance. A pessoa errou uma vez, ela vai acertar na próxima, no nome de Jesus. Ela errou a segunda, acredite, ore, aplique fé e abençoe ela vai acertar na terceira. O nosso dever é estar sempre acreditando nas pessoas, investindo nas pessoas e dando novas chances. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu acredito que é o mesmo motivo que muitos estão aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus me deu novas chances, muitas novas chances. Isso aconteceu com você também? Você pode dizer aleluia? Por que eu estou aqui? Deus me deu uma chance, pastor. Assim nós então formamos equipe. Nunca pense que um discípulo ou que um líder vai vir pronto, nunca pense. O discípulo de verdade e o líder de verdade vai dar trabalho e eu vou precisar fazer. Discípulo que vem pronto pode dar muito mais trabalho do que o discípulo que você constrói ele do zero. Diga aleluia. E eu vou finalizar aqui a palavra dizendo para você um texto muito poderoso, que sempre quando eu estou cuidando de alguém, e às vezes a minha carne fala bem assim, desiste porque não quer nada, desiste porque essa pessoa não vai mudar. Você escuta isso na sua carne? Escuta? Bota a mão assim na barriga, na costela aqui, e fala, sai pensamento ruim. Pastor, você pensa isso? Eu estou confessando aqui o meu pecado para você, aleluia. Mas isso não me vence, diga, isso não me vence. Eu aplico e uso esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Eu preciso ser o quê? Firme e constante, sempre abundante. Eu tenho a certeza e a confiança na palavra do Senhor, que todo o meu trabalho não vai ser em vão. Toda a semeadura da minha vida na vida de outra pessoa não vai ser em vão. E aí quando você se fortalece com essa palavra, você sempre pensa, eu não vou desistir mais de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé dando um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos,